Olá, sou Renata Bassi, idealizadora desse projeto, e hoje iremos falar sobre citação indireta. Para quem não me conhece, sou tecnóloga em logística pela FATEC Zona Leste, engenheira de produção pela Univesp, especialista em gestão de projetos e negócios em tecnologia da informação pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro e atualmente estudo administração na Univesp. Mas afinal, o que é isso? Citação indireta. É quando você escreve com suas palavras o que o autor tratou. A citação indireta pode ser um parágrafo específico, uma página, um capítulo ou até mesmo a obra inteira. Pode ser retirado de um artigo, de um livro, de uma palestra, uma aula, dentre outros. Primeiro precisamos olhar quem são o autor ou os autores. Nesse caso, temos mais do que 3, 4. Então, utilizaremos a expressão em latim et al. Então, pegaremos o primeiro sobrenome do primeiro autor, a expressão et al. E o ano da publicação. Se for utilizado no início da frase, o nome do autor vem com letra minúscula. Porém, se for utilizado no final da frase, o sobrenome do autor vem em letras maiúsculas. Porém, a expressão et al. Continua em minúsculo. Aqui na primeira frase que aparece em preto, é o texto original que eu retirei do artigo. Ele aparece entre aspas. Eu até poderia utilizá-lo como uma citação direta, pelo tamanho, que tem até 3 linhas, mas eu vou mostrar para vocês como faz uma citação indireta, ou seja, reescreverei a frase usando outras palavras. Então, como podem observar, nas duas frases abaixo, elas estão escritas de maneira diferente. Tenho certeza que existe uma outra infinidade de maneiras de reescrever essa primeira frase em preto de outra maneira. Quando eu reescrevo essa frase usando outras palavras, outros sinônimos, eu estou fazendo uma citação indireta. A ideia é do autor, porém as palavras são minhas, mas eu não posso deixar de esquecer de que eu tenho que citar o nome do autor. Como podem observar, na segunda frase, na primeira frase de vermelho, eu coloquei o nome do autor no final da frase. E na última frase, eu coloquei o nome do autor no início da frase. As duas maneiras estão corretas, não tem o certo ou errado. Vai de você ir, colocando no seu trabalho de forma que isso fique harmonioso, não fique sempre colocado a citação sempre do autor, no início da frase e nem sempre no final da frase. Então você vai brincando com esse jogo para ficar uma coisa mais, visualmente atrativa para quem for ler. Mas e aí, eu não sei como que eu faço para escrever, eu não tenho habilidade nenhuma. Eu vou ensinar aqui para vocês utilizar o chat GPT. Nesse caso, eu estou usando o chat da OpenAI, o endereço está acima e eu vou explicar como eu fiz, tá? Imagine que o chat, ele é nada mais, nada menos do que o seu estagiário. Ele tem o conhecimento da faculdade, mas ele não sabe fazer nada. Explique para ele detalhadamente o que ele tem que fazer. Nesse caso, eu estou solicitando para ele que ele reescreva o parágrafo para uma citação de um artigo. Também poderia utilizar para um trabalho acadêmico. Vai aí de cada pessoa dar as ordens para o nosso, entre aspas, estagiário. Em seguida, eu coloquei a frase que eu quero que ele reescreva, que era exatamente aquela frase que eu tinha trazido para vocês. E ele me apresenta a frase reescrita,
com palavras totalmente diferentes, uma ordem, mas onde a ideia é a mesma. Então, simplesmente eu não tive trabalho, só coloquei para ele fazer. Mas eu olhei essa frase, eu não gostei dela por algum motivo e eu quero que ele reescreva. Então eu vou lá e peço para ele, como está escrito aí, né, que é "you", que seria eu, né, eu pedi para ele: "Reescreva novamente". E ele foi lá em segundos e reescreveu a frase para mim. Eh, mas e aí, como que faço para fazer as referências? Colo Todas as vezes que nós citamos um autor no nosso trabalho, ele tem que estar nas referências. Não pode nem ter uma citação sem referência e nenhuma referência sem citação. Antes de você entregar um trabalho, você tem que fazer esse cruzamento de informações para ver se está certo. Se ninguém foi citado sem ser referenciado, se você não referenciou sem ser citado. A citação. Na referência, nós vamos colocar o nome do autor, primeiro autor, em maiúsculo, vírgula, o nome dele completo, ponto e vírgula, o sobrenome do segundo autor, vírgula, o nome completo, ponto e vírgula, entre todos os outros autores. Seguido, o nome do título da obra, que no caso é um artigo, o o nome do congresso que ele foi apresentado, o local, vírgula, a data. Nesse caso, o Engema da USP, ele não apresenta o número de páginas. Você entra nele, aparece os anais e você clica, ele já vai direto. Não é uma obra contínua, é cada autor, cada obra é linkado para um link, então não tem a numeração de páginas. Depois você coloca "disponível em" e o endereço eletrônico onde você clica e você vai encontrar a obra. Porque todos os professores avaliadores podem entrar nesse endereço eletrônico e verificar se realmente existe esse artigo ou não e se realmente essas informações procedem que você trouxe no trabalho. E o acesso, e aqui é a data que ele foi acessado. Apude. O que que seria isso? É citação de citação. No caso desse artigo do Bassi, eu olhei e achei uma citação de Lima et al. 2014, mas eu quero citar ele, como que eu faço? Primeira coisa, você deveria pesquisar nas referências o endereço eletrônico e até a obra. Para localizar, mas suponhamos que tiraram fora do ar, você realmente não encontrou em lugar nenhum, e aí você vai utilizar que para Lima, que escreveu a frase acima, et al., né, porque ele é mais do que 3 autores, a data que ele falou aquilo, apude, que quem está citando é Bassi, et al., porque são mais autores, e o ano. Vírgula, a página. Sempre que você tiver a citação utilizando a PUD, você tem que colocar a a numeração da página. E aí você faz a citação, normalmente indireta, utilizando as suas próprias palavras. Eh, Isso daí não é bem visto por orientadores e avaliadores. É como se você tivesse tido preguiça de pesquisar e copiou na cara dura o que já foi feito. Porém, não é plágio, porque você está dando os devidos créditos. Por isso, evitem ao máximo de utilizar o approach. E observem novamente que depois do nome Lima apareceu o número 1. Por quê? Nós vamos ter que colocar no rodapé dessa página a referência dele, aonde ele foi encontrado. Aqui nesse caso, aparece o sobrenome do autor, vírgula, e a abreviação do nome dos autores. Alguns, congressos, algumas normas da ABNT permitem que
você não coloque o nome completo do autor e utilize simplesmente só as iniciais, as letras iniciais da palavra, do nome dele, tá. Então toda vez que tem o APUD, a citação de quem foi que falou primeiro, né, tem que estar na nota do rodapé. Da onde você tirou, ela vai estar nas referências. Para fazer a nota do rodapé, você vai em referências no Word e seguido bem depois do sobrenome do autor e você clica aqui ó, inserir nota de rodapé e automaticamente ele já vai criar uma nota de rodapé e aí é só você digitar e escrever exatamente a referência dele. E nas referências, como que isso vai ser feito? Nós iremos lá colocar o sobrenome do primeiro autor, vírgula, o nome completo do primeiro autor, ponto e vírgula, o mesmo com os demais autores, todo separado com ponto e vírgula. Depois disso, o título da obra, que no caso aqui é esse artigo, então tá o nome dele, o congresso aonde ele foi publicado, ponto, a cidade onde estava, vírgula, o ano, disponível em, o endereço eletrônico e acesso em, a data que ele foi acessada. Observe que as palavras em itálico, et al, apud todas as outras em idiomas não sendo o português, elas têm que serem apresentadas em itálico, tá? Não se esqueçam disso. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, não custa nada curtir esse vídeo. E para mim é tão gratificante saber que alguém gostou do meu trabalho. Aproveite e se inscreve no canal, não custa nada, e você vai ficar sabendo assim que eu publicar outros vídeos. Agradeço imensamente e boa sorte no se na sua jornada na faculdade.